células e é um prazer estar aqui. Me sinto honrado de estar aqui na comunidade de Fidelidade com vocês para partilhar a palavra. E eu gostei do tema, gostei quando o Daniel me convidou tudo que ele... Eu perguntei para ele o tema e ele falou, eu falei, meu Deus. Porque é uma homilia do Papa Francisco, setembro do ano passado, e o Papa vem nos exortar, vem nos chamar a sermos verdadeiros cristãos, a sermos testemunhas, ou como nós acabamos de cantar, a ser o cheiro do Senhor, do pastor de Deus para as pessoas que nós nos encontrarmos. Quantas vezes, ou eu faço uma pergunta, que cheiro você tem exalado por onde você anda? Será que nós estamos exalando o cheiro do nosso Deus, do nosso Senhor? Às vezes a gente nem o nosso cheiro nós exalamos. Imagina o Senhor, não é verdade? E por que nós nos exalamos? Nós vamos ver isso. O tema da homilia do Papa Francisco foi: as fofocas são criminosas, pois matam Deus e o próximo. Quem aqui é fofoqueiro? Não precisa responder. Não passa essa vergonha. Pois bem, a fofoca mata a Deus e ao próximo. Quando eu peguei essa homilia e comecei a estudá-la, a orar em cima dela, eu falei, misericórdia. Quantos irmãos nós já matamos? E quantas vezes nós matamos o Deus que habita no irmão por causa da nossa língua, da nossa fala? Abra a tua Bíblia em Mateus capítulo 7, versículos de 3 a 5. Olha, para quem já viu essa homilia, eu vou trabalhar com a homilia dentro de algumas outras coisas que eu fui orando e colocando junto. Eu fiz esse texto no tema da próxima reunião de célula da nossa comunidade. Falei, Deus é muito bom. Deu fruto. E vai dar frutos das células na próxima semana, se Deus quiser. Então, pois bem, Mateus 7, 3 a 5. Aqui o Senhor vai nos xingar, irmãos. Olha para quem está falando, o Senhor vai te xingar. Jesus era terrível, né? Jesus, o Eduardo fala que eu tenho, ele fala assim, hashtag jeitinho Vanderlei de ser. Aqui o jeito de Jesus de ser é pior que o meu, Eduardo. Jesus aqui vai nos agredir, mas para nos chamar a uma vida nova, a uma conversão. Então, versículo 3 está escrito: por que é que você vê o cisco que está no olho do seu irmão e não repara na trave de madeira que está no seu próprio olho? Como é que você pode dizer ao seu irmão, me deixe tirar esse cisco do seu olho, quando você está com uma trave no seu próprio olho? Hipócrita, tire primeiro a trave que está no seu olho, e então poderá ver bem para tirar o cisco que está no olho do teu irmão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos aplaudir a bendita palavra. Veja que Jesus começa com uma pergunta: por que é que você vê o cisco que está no olho do seu irmão e não repara na trave que está no seu próprio olho? Essa pergunta de Jesus, ela mexe com a consciência de todos os homens em todos os tempos, todas as épocas. Ela tem que mexer com a nossa consciência quando nós nos deparamos com essa pergunta. Por que é que nós olhamos nada que o irmão faz, mas deixamos de olhar tudo de grave, de errado que nós tantas vezes cometemos? Quantas vezes nós olhamos para o irmão e vamos colocando sujeira às vezes sobre o irmão, sobre ele, e não tiramos a que está sobre nós. E aí Jesus, de forma muito delicada, hipócrita, Jesus, ele chama a atenção após uma fala sobre humildade. Capítulo 6 termina com Jesus falando da pureza, de ser humilde, aquele que
espera receber de Deus a sua providência, a sua provisão. Então Jesus nos fala antes que nós devemos ser humildes. Depois ele fala do oposto. Porque o oposto da humildade é a arrogância, é a prepotência, é a autossuficiência. E quando nós olhamos o cisco nos olhos do irmão e não vemos a trave, o pecado que está sobre nós, nós estamos sendo autossuficientes. Nós estamos sendo arrogantes, prepotentes, olhando para o outro e deixando de olhar para nós mesmos, achando que nós somos melhores. E quantas vezes nós pensamos assim: eu sou melhor que o outro, melhor que a outra, ou porque aquele irmão está lá, eu deveria estar lá. E começamos a julgar, a colocar tudo que não presta sobre o outro. É uma atitude odiosa para com o próximo, essa de olhar o pecado, o cisco no olho do irmão e não olhar para nós, é querer ser juiz do irmão. Jesus nos ensina sempre o contrário. Jesus usa essa palavra que é dura, mas para que nós nos orientemos, hipócritas. Quer dizer, você está todo errado e ainda quer olhar para o outro? Se emenda, olha para você, cuide da sua vida. A partir daí, você vai ajudar o outro ao invés de condená-lo, julgá-lo. Aqueles que vivem julgando o próximo, falando mal do outro, são hipócritas, porque não têm a força, a coragem de olhar para os próprios defeitos, disse o Papa. Ele ainda vai dizer: o Senhor afirma que quem tem no coração o ódio do seu irmão é um homicida. Também o apóstolo João, lá na sua primeira carta, ele vai dizer isso em 1 João 3,15. Quem odeia o seu irmão é assassino. E vocês sabem que nenhum assassino tem em si a vida eterna. Nós, numa reunião de célula, um dia, nós fomos numa reunião de célula e chegou um irmão, que ele participava algumas vezes do louvor conosco, e ele dava muito trabalho, ele bebia muito, e ele tinha algumas possessões, e a gente sempre estava acompanhando, orando, querendo ajudar. Um dia ele foi numa reunião de célula, foi a única que ele foi, e ele chegou alcoolizado, chegou bravo, gritando, brincando lá. E a hora que nós levantamos para clamar o Espírito Santo, eu senti que ele ia cair. E caiu, de verdade. Nós oramos por ele, o Senhor libertou, e começamos a partilhar. E ele falou que ele odiava o irmão dele, que não matava o irmão por causa da mãe. E a gente tentava argumentar, e ele não queria saber. E o Senhor colocou esse versículo no meu coração, abri a Bíblia e li para ele. Ele falou: então eu sou um assassino. E foi embora. E logo depois esse irmão faleceu. Quanta tristeza eu senti por saber que ele não quis ouvir a palavra naquele dia. Depois ele não voltou mais em um encontro nosso. Nós passávamos, quantas vezes nós passávamos, via ele sentado à beira do boteco, às vezes até alcoolizado, deitado lá. Eu fico pensando, nós precisamos reconhecer quem verdadeiramente nós somos. Porque quantas vezes nós trazemos as mágoas, ressentimentos no coração do outro, e isso vai tomando uma proporção tão grande, e nós começamos a matar de verdade. Por isso que é assassino, porque você mata a pessoa dentro de você. Quantas vezes você diz: eu não quero mais saber dessa pessoa ou daquela outra? Isso não cabe a nós, irmãos. Isto é ser homicida. E o Papa ainda vai dizer: todas as vezes que julgamos os nossos irmãos no nosso coração, e pior, falamos disso com outras pessoas, somos cristãos homicidas. Quem fala mal do irmão o mata. Fecha os teus olhos um instante. Hoje, você falou mal de alguém? Esta semana, quando você fala mal do irmão, você o mata. Peça ao Senhor a graça do perdão. Peça ao Senhor tirar esse desejo insano do seu coração. Um desejo que não pertence àqueles que pertencem a Deus.
socorre no Senhor. E o Papa vai dizer, irmãos, e nós todas as vezes que o fazemos, imitamos aquele gesto de Caim, o primeiro homicida da história. Todos conhecemos a história de Caim, que por ciúmes, por inveja, assassina o irmão. E quando o Senhor pergunta para ele: onde está o teu irmão, Caim? Qual foi a resposta dele? É uma resposta preocupante, porque hoje nós vemos nos carros, e às vezes de muitos católicos por aí: Deus deu a vida para cada um cuidar da sua. Já viram essa frase nos carros? No carro de vocês não tem não, né? Graças a Deus. Isso é uma frase de Caim. É uma frase do mundo. Por quê? Nós temos que cuidar uns dos outros, zelar pela vida do outro. E quando nós não nos preocupamos com o outro, é porque nós não consideramos o outro. O outro está morto para nós. Então é preciso que nós tiremos todas essas coisas dentro de nós. O primeiro homicida foi justamente aquele que matou o irmão por ciúme, por inveja. Nós não podemos julgar a ninguém, pois nem o Senhor Jesus veio para julgar. E João vai dizer isso. João 3,17 diz: pois Deus mandou o seu Filho para salvar o mundo e não para julgar. E nós tantas vezes somos juízes uns dos outros. Tantas vezes nós apontamos para os irmãos e vamos dizendo: você está fazendo errado, você, mas e eu? E qual é a minha postura diante das outras pessoas? Porque é fácil olhar para cada irmão e falar: olha, você está no pecado, você faz as coisas erradas. Mas e a gente? Quantos passos nós damos em direção ao abismo? E quando alguém ainda nos orienta, nós ficamos bravos. Nós não gostamos de ser corrigidos. Alguém que gosta de ser corrigido? Nós fizemos um encontro na célula há poucos dias, que era sobre a correção fraterna. E a pergunta de, acho que quase todas as células foi do quebra-gelo: como você se sente quando é corrigido? E olha, todas as pessoas dizem: eu não gosto. Ninguém gosta de ser corrigido. Mas quantas vezes a correção nos coloca diante da vontade de Deus? E às vezes nós não gostamos de sermos corrigidos, mas gostamos de corrigir os outros. E tantas vezes não corrigimos como deveríamos. Às vezes nós queremos corrigir com gritos, fazendo comparações, e você acaba não ajudando o irmão ou a irmã. E o Papa diz: nesse período em que temos em alguns países várias situações de guerras, e se pede tanto pela paz. Olha, parece que esse texto foi escrito essa semana, né? Eu pegava o texto, eu meditava, parece que foi escrito agora. Tem um ano quase esse texto. É necessário o nosso gesto de conversão. Ou seja, é preciso que nós tiremos as fofocas da nossa vida, dos nossos lábios. Fazem parte dessa dimensão da criminalidade. Não existe fofoca inocente. Ou, a gente ouve muitos aí os irmãos, né? Fazer uma fofoquinha santa. Já ouviu isso? Misericórdia, né? Já ouviu isso? Quantas vezes eu ouço isso? Fazer uma fofoquinha santa. Não existe fofoca santa nem inocente. Existe a fofoca criminal. Porque você está matando, julgando as outras pessoas. A língua, disse ainda, citando São Tiago, é para louvar a Deus. Mas quando a usamos para falar mal do irmão ou da irmã, nós a usamos para matar a Deus. Olha como isto é grave. Quando nós usamos a nossa língua para falar mal do irmão ou da irmã, nós usamos para matar a Deus. Ou seja, a imagem de Deus no irmão.
usamos para matar a imagem de Deus no irmão. E quando eu orava, meditava isso, essa frase me fez parar. Por que nós matamos a Deus? Nós esquecemos tantas vezes que o irmão, a irmã, foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então, quando nós falamos mal, julgamos o outro, nós estamos matando o outro e matando Deus que está nele. Quantas vezes nós já matamos o Senhor, hein? Que o Senhor possa nos socorrer, irmãos, nos ajudar a sair dessa situação que tantas vezes é rotina na nossa vida. Porque às vezes nós participamos de um grupo de oração da comunidade e diz: isso já não é para mim. Será? Será que nós não nos reunimos às vezes e falamos mal do outro? Às vezes participamos de um momento, não concordamos, mas não falamos com a pessoa, falamos depois. Acontecia muito isso, aqui talvez não aconteça na fidelidade. Acaba a reunião, aí você vê outras reuniões depois. Acontece aqui, né? Acaba a reunião da comunidade, aí foi uma bênção, todo mundo, Deus seja louvado. Aí sai outro irmão lá fora: poxa vida, você viu o que o Daniel falou? Eu não concordo com aquilo, mas não falou para o Daniel. Essas reuniões, sub-reuniões, vai fazendo com que nós vamos ficando mais fracos, que o nosso grupo se enfraqueça, porque nós começamos a matar o outro, a matar o Deus que está no outro. Tenhamos a coragem de renunciar às fofocas, nos calando e pedindo aos irmãos que não falem de outros conosco. Como seria maravilhoso, não é? A pessoa vir falar: não, por favor, quer falar dele, fala comigo. Não. Como mudaria as situações se nós tivermos a coragem de dizer para a outra pessoa: não fale da Lilian, não fale da Adriana para mim, não fale do Daniel para mim, fale com eles. Quando nós fizermos isso, nós vamos quebrar a fofoca em nós e também na vida do outro, e nós vamos evitar toda a morte de Deus no irmão. Nós vamos viver de modo novo e esquecer a falta de tolerância e misericórdia para com o outro. Então é preciso que nós façamos cair por terra os desejos de falar do outro, de matar Deus no outro. É preciso que nós sejamos tolerantes. É preciso que nós sejamos misericordiosos. A misericórdia é uma palavra que a gente ouve tanto hoje. E as pessoas, é interessante, a pessoa não precisa nem ser cristã, ela vai dizer misericórdia. Mas ela vai dizer misericórdia. Mas o que quer dizer misericórdia? Nós usamos o texto da misericórdia e muitas vezes nem paramos para prestar atenção na palavra misericórdia. Misericórdia é a miséria do coração do outro. Eu tenho que ir de encontro ao outro, como o Senhor vem ao meu encontro, tendo misericórdia. Ele tem piedade, tem dó da minha miséria, da miséria do meu coração, e me ajuda. É dessa forma que nós precisamos ajudar os outros. E Tiago vai dizer: quem não comete nenhum erro no que diz é uma pessoa madura, capaz de controlar todo o seu corpo. E essa passagem é muito bonita, essa passagem de Tiago, porque ele vai falar da língua, que vai dizer que é o menor dos membros, mas que é capaz de incendiar uma floresta. E quantas vezes nós matamos vida de um irmão, de uma família? Quantas famílias são destruídas por causa das fofocas, por causa desse membro tão pequeno que devasta, né? Nós precisamos pedir a Deus a graça de usar a nossa língua para o louvor, para a glória dele, para ajudar os irmãos a sair das situações de pecado,
elevar os irmãos e não para, muitas vezes, matar e enterrar os nossos irmãos. Não nascemos, irmãos, para mostrar ao mundo a maldade do homem. Nós não nascemos para isso. Ao contrário, nós nascemos sim para mostrar a beleza de Deus. Diga isso para quem está do seu lado. Você não nasceu para mostrar a maldade do homem. Você nasceu para mostrar a beleza de Deus. Amém? Que nós tenhamos a coragem de nos calar diante da maldade das pessoas, diante das situações de morte, e mostrarmos o Deus que é belo, mostrarmos a beleza do Senhor para as pessoas que se aproximam de nós, porque é nosso dever, irmãos, amar uns aos outros, e no amor não somos capazes do mal. No amor nós somos e devemos ser configurados ao Cristo que não domina, mas serve, que não toma, mas dá. A Adriana perguntava para mim agora, na vinda para cá, sobre esta frase. Eu dizia para ela: o Senhor não domina. Quando que nós vimos o Senhor dominando? O Senhor sempre serviu. E o Senhor não toma, ao contrário, deu a vida para nós. Então, é o que nós devemos ter para com as outras pessoas. O Senhor foi capaz de morrer para ver a mim, para ver você e todos os irmãos livres do pecado e do mal. E nós estamos dispostos também a morrer para que o outro viva? Nós estamos dispostos a nos calar para não agredir os outros? Eu lembro quando eu era jovem, eu dizia: eu não levo desaforo para casa. Hoje eu penso quanta coisa eu perdi por não ter levado desaforo para casa. Talvez tivesse sido mais tolerante, hoje eu tivesse numa situação, numa condição melhor em todos os sentidos. Então é preciso que nós sejamos capazes de calar, de frear a nossa língua para cumprir com a vontade de Deus na nossa vida. Se for preciso tomar alguma atitude, quando se refere a outros, que seja conforme nos disse o Papa Francisco, que nós sejamos capazes de rezar por essa pessoa, fazer penitência por ela e depois, se necessário, fale com alguém que possa remediar o problema. Olha o que nos instrui o Papa, que nós sejamos capazes de rezar pela pessoa, fazer penitência e, se for necessário, falar com alguém que possa remediar o problema, sem espalhar a notícia. Paulo foi um grande pecador, e ele vai dizer isso de si mesmo: antes eu blasfemava, eu perseguia, eu era violento, mas tiveram misericórdia. Talvez nenhum de nós blasfeme, talvez, mas se alguém faz intriga, certamente é um perseguidor, é um violento. Peçamos para nós, para toda a igreja, a graça de nos converter da criminalidade das intrigas ao amor, à humildade, à mansidão, à grandeza do amor para com o próximo. Que nós possamos sair daqui hoje com essa certeza: nós somos chamados para mostrar a beleza de Deus, e não a feiura, a maldade do mundo ou das outras pessoas. Uma frase do Papa que nós devemos guardar: quem fala mal do próximo é um hipócrita, que não tem a coragem de olhar para os próprios defeitos. Eu ainda anotei aqui a frase da canção: e a minha essência é exalar teu cheiro. Feche os teus olhos. Fala isso para o Senhor. Fala para o Senhor que você quer, como essência, exalar o cheiro dele por onde você anda. Tira, Senhor Jesus,
Tira dos nossos lábios o hábito de falar dos outros, Senhor. Tira dos nossos lábios o desejo de falar dos outros.